Ora, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bang. Eu sou o Luís Porto Real, o vosso anfitrião. Temos os dois convidados residentes, o Luís Filipe Silva e o Bruno Martins Soares, e voltamos a ter um convidado especial, o António Monteiro, colaborador regular da revista, onde invariavelmente fala sobre grandes autores do terror. Que é isso que vamos fazer hoje, falar um pouco da literatura de horror do século XX, acompanhando a vida e a obra de três autores relativamente desconhecidos em Portugal, mas que acabam por, os três juntos, resumir e contar um pouco a história desse género ao longo do século XX. António, quem são esses três nomes? Pois, muito bem, eu pensei em três figuras que, por um lado, pela importância que tiveram e, por outro lado, por aparecerem quase sequencialmente ao longo de um século, podem, de certo modo, espelhar a evolução do género do terror na Europa. O primeiro é inglês, é Montague Rhodes James, conhecido por M.R. James. O segundo é belga, chama-se Jean Ray, e o terceiro, francês, chama-se Claude Seignolle. António, parece que está a começar uma anedota. Estávamos num bar, entra um inglês, um belga e um francês. Agora tem que ter o português. Começamos por qual? Qual é que é o autor? Bom, eu começaria por ordem cronológica, porque até, de certa maneira, é mais lógico proceder assim. E, portanto, começaríamos justamente por M.R. James, que nasceu em 1862. M.R. James era um professor universitário, era um académico. Ele não foi propriamente professor no sentido de dar aulas, mas era um académico. Ele foi membro da Universidade de Cambridge, foi reitor do King's College, foi diretor do Museu do Fitzwilliam Museum em Cambridge. No fim da vida foi também reitor do Eton College, ao pé do Windsor. E foi um homem dedicado à investigação arqueológica e à investigação histórica. E a obra dele é muito vasta, especialmente no estudo de manuscritos medievais. Ele fez o catálogo dos manuscritos medievais da Biblioteca da Universidade de Cambridge e fez também muitos estudos sobre igrejas e catedrais, especialmente da zona de Suffolk e de Norfolk. E, portanto, toda a vida dele girou em torno da Universidade de Cambridge e do meio académico em geral. A certa altura da sua vida, ele começou a escrever histórias de fantasmas. Histórias de fantasmas que apresentou pela primeira vez numas reuniões de uma espécie de tertúlia que havia no King's College, chamada The Chit Chat Society, The Chit Chat Club, em que se reuniam não só, enfim, professores da Universidade de Cambridge e alguns alunos também, que eram convidados para fazer parte, e reuniam-se nos aposentos de algum dos membros, nomeadamente do M.R. James, e normalmente em cada sessão havia uma palestra, alguém fazia uma palestra sobre um tema o mais variado possível, podia ir da literatura à política, à sociologia, aquilo que fosse. E num determinado ano, o M.R. James apareceu nessa reunião, as luzes apagaram-se, ficou só uma vela acesa e ele leu duas histórias de fantasmas de sua autoria, que tiveram, de facto, um êxito estrondoso. Ele teve uma atividade muito variada, não só nos seus estudos formais, digamos assim, mas também fez viagens por França em bicicleta, uma espécie de um triciclo. Viajou por França, foi mesmo até ao sul de França e viajou também até à Dinamarca. Portanto, enfim, teve assim uma certa abrangência a nível europeu. E o que nos interessa aqui salientar
é realmente a sua produção como autor de histórias de fantasmas. E dizer que o M.R. James, de certa maneira, teve uma importância muito acentuada, porque nas suas histórias ele rompeu com diversas tradições do gótico. O gótico tinha começado, enfim, 200 anos antes, não é? E no gótico havia aqueles castelos abandonados, as antigas mansões, uma pessoa escondida num quarto e aprisionada lá, pântanos quase desertos à volta. Ele rompeu com isso tudo e ele, de certa maneira, transferiu as histórias de fantasmas para uma época contemporânea. Isto contemporânea no princípio do século XX, como já disse, ele nasceu em 1862 e o primeiro livro que recolheu umas tantas histórias da autoria dele foi publicado em 1904. Chama-se Ghost Stories of an Antiquary. Ele era considerado um antiquário, ou seja, um estudante das antiguidades. Porquê é que as histórias de fantasmas eram tão importantes e são tão importantes para a literatura de horror, mesmo hoje em dia? Pois, isso é uma pergunta interessante. Especialmente, eu até poria a pergunta noutros termos. Porquê é que os fantasmas causam tanto medo? Porque, no fundo, a literatura, as histórias de fantasmas é literatura para fazer medo às pessoas, não é? O fazer medo já de si é no fundo, uma espécie de sublimação, porque é uma tentativa de ter uma experiência geradora de adrenalina, digamos assim, uma experiência de susto, de perigo, confortavelmente sentado no sofá a ler um livro. Portanto, a leitura de uma história de fantasmas é um pouco isso, não é? Eu pergunto-me mais porquê é que os fantasmas provocam medo. Porque, vamos lá ver, uma pessoa morre e depois regressa na forma de fantasma. O fantasma pode ser do pai que morreu, do avô, de uma tia estimada. Porquê é que essas pessoas, regressando depois de mortas, são de assustar? Pelo contrário, da ideia que o comum dos mortais devia ficar satisfeito por ver os seus entes queridos regressarem ao seu convívio. Eu tenho uma ideia para tentar explicar, mas é uma ideia minha, não a encontrei em lado nenhum, que é a seguinte: é que é sabido que nas civilizações mais antigas, viviam nomeadamente da caça e da pesca, enfim, as pessoas, quando chegavam a uma certa idade, deixavam de ser produtivas, porque já não tinham força para ir caçar ou para ir pescar e, portanto, tinha que ser, digamos, a comunidade a cuidar delas. Quando essas pessoas morriam, a comunidade deixava de ter essa obrigação. Se as pessoas depois voltavam, isso, de certa maneira, era um peso para a aldeia, ou para a família, ou para a comunidade em geral. E daí, portanto, essa aversão ao regresso de alguém que seria um peso para a sociedade. Eu acho que há aqui também a lógica do desconhecido, não é? Das coisas não serem normais, não estarem a funcionar como a gente esperava que funcionassem, não é? Mas olha que essa temática é muito interessante e acho que tem alguma coisa interessante nessa sua ideia. Mas justamente o M.R. James, para voltarmos ao assunto, ele transferiu essas histórias para a época dele, para a época atual, no tempo dele, claro está. Embora, curiosamente, ele, a certa altura, em diversas ocasiões, ele até deixou umas recomendações para outros escritores de histórias de fantasmas, por exemplo, dizendo que as histórias de fantasmas deveriam ser passadas uns anos antes. Não 200 ou 300 anos antes, mas digamos 10, 15, 20 anos antes. Para lhe dar assim um ar de coisa mais tradicional, de coisa mais
que teria entrado já no conhecimento geral, não é? Ele também dizia que as suas histórias em particular deviam criar no leitor a ideia de que, isto é quase textualmente o que ele disse, a ideia de que se eu não for cuidadoso, uma coisa assim pode acontecer-me em mim. É a história de um indivíduo, por exemplo, que vai numa praia, encontra na areia um apito e experimenta apitar para ver o som que aquilo faz. Isso desencadeia uns fenómenos, a vinda de um fantasma ou de uma entidade, de um espectro qualquer, que depois o vai assombrar ao hotel onde ele estava instalado, etc. Portanto, digamos, no fundo, advertir o leitor para não fazer coisas tolas, para não fazer coisas impensadas. Se encontrar um apito, não apite, não é? Pode acontecer qualquer coisa. Enfim. Ele também defendia, por exemplo, que os fantasmas deviam forçosamente ser entidades maléficas. Ele dizia que um fantasma benévolo não tinha interesse especial. Devia ter uma componente de maldade. Dizia também, uma recomendação que ele fazia era que as histórias de fantasmas, aquilo que se contasse, deviam deixar, isto é mais ou menos o textual, deviam deixar uma porta aberta para uma explicação racional dos factos. Mas essa porta devia ser suficientemente estreita para não poder ser usada. Enfim, é assim, uma no cravo e outra na ferradura. Por exemplo, algumas vezes lhe perguntaram se ele acreditava em fantasmas. E a resposta dele também foi ambígua. Ele disse que, como pessoa de ciência, nem acreditava, nem deixava de acreditar, porque não tinha provas. Mas mantinha o espírito aberto à possibilidade. Se lhe apresentarem provas, eu passo a acreditar. Era bastante comum naquela época acreditar-se nos espíritos e nas videntes que falavam, as médiuns, não é? Que falavam com os espíritos. Sim. Como o Conan Doyle, que tem uma história longa. É claro, e o espiritismo teve, aliás, grande difusão no seguimento da Primeira Guerra, por causa das muitas baixas que houve por toda a Europa, não é? Portanto, aquela ânsia das famílias de falarem com os jovens que tinham morrido em combate, não é? E então, fala-nos um bocadinho mais desse senhor. O que é que ele escreveu? O que é que ele nos deixou, assim, que temos mesmo que ler? Temos mesmo que ler quase tudo o que ele escreveu. Porque era de facto muito bom. Era de facto muito bom. Mas é claro que há assim umas coisas particularmente célebres. Por exemplo, aquela história que eu estava a referir-me do indivíduo que encontra um apito na praia, chama-se Oh Whistle and I'll Come to You, My Lad. Mas outras coisas importantes, por exemplo, uma coisa chamada Lost Hearts. Lost Hearts é a história de um indivíduo que, através de magia negra, quer ganhar a imortalidade. E para isso tem que sacrificar vítimas e tirar-lhes o coração e depois fazer uns encantamentos com isso. Há uma outra história muito célebre, que de resto foi adaptada ao cinema, chamada Casting the Runes. Portanto, Casting the Runes em português seria quase... Runas, a tirar as runas. Sim, deitar um feitiço, porque runes aqui é no sentido de enfeitiçar, não é? É um conto primoroso, sobre um feiticeiro e, enfim, a maneira que ele tem de enfeitiçar as pessoas, e foi, como eu digo, foi adaptado ao cinema, por acaso até num belo filme chamado Night of the Demon. Night of the Demon é o Casting the Runes. Aliás, os contos do M.R. James têm sido adaptados, nomeadamente à televisão. A BBC, ao longo dos anos, enfim, realizou uma série de programas com as histórias do M.R. James, e nos últimos anos isso tem sido, como é que eu ia dizer, tem sido preservada essa tradição pelo Natal de apresentar um novo filme baseado no M.R. James, através dos trabalhos do Mark Gatiss.
Mark Gatiss é que tem feito ultimamente essas adaptações. O M.R. James teve realmente um êxito muito grande, e tanto assim que teve muitos continuadores e imitadores no bom sentido, não é copiar, mas é de facto imitar o estilo, aquele estilo antiquário em que muitas das histórias são passadas em bibliotecas, em igrejas, em museus. Normalmente as personagens são académicos, são professores, são investigadores, portanto é esse tipo ou são padres muitas vezes, esse tipo de ambiente. Não é? E há toda uma lista de autores que escreveram ao estilo do M.R. James, como por exemplo um tipo chamado Mumby, o E.G. Swain, o Arthur Gray, o Malden, o L.T.C. Roth, e ainda nos nossos dias continua a haver vários escritores que publicam coisas na tradição de M.R. James, por exemplo, aliás, dois amigos meus, o Clive Ward e o Peter Bell, por exemplo, são dois exemplos claros de inspiração jamesiana nos seus escritos. Não é? Portanto, foi um homem que teve, de facto, grande influência na literatura de terror e nas histórias de fantasmas desde o início do século XX, como eu disse há pouco. O primeiro livro é de 1904. Ele depois morreu em 1936. Morreu em 1936. É o primeiro nome do século XX que o António considera incontornável e recomenda não um conto nem dois, mas se calhar a obra completa. Sim, exatamente. Toda a obra vale a pena. E então, depois do inglês, vem o belga. Vem o belga. O belga nasceu ainda no século XIX também, em 1887, mas enquanto o M.R. James morreu em 1936, o Jean Rey morreu em 1964. Portanto, enfim, 30 anos depois. O Jean Rey era, digamos, o nome literário, o nome de pseudónimo, se quisermos. O nome real era Raymond Jean-Marie de Crémer. E ao contrário do M.R. James, que, como eu disse, era um académico, era um investigador, o Jean Rey não, era tudo menos isso. O Jean Rey inventou para si próprio uma biografia fantástica. Ele dizia, por exemplo, que o seu avô tinha sido um navegador e tinha casado, portanto, com a sua avó, que era uma índia norte-americana, da tribo dos Sioux. Na verdade, isso não era exatamente assim, porque, na realidade, o avô era padeiro, na Bélgica. A família era natural de Gand, e onde, aliás, está lá a casa onde o Jean Rey viveu, e o avô era padeiro, numa localidade ali próxima. Não é? Eu também dizia que os avós do outro lado, que a avó tinha sido revolucionária em Paris, naquela crise de 1848, aquela coisa dos miseráveis e tal. Parece que não, porque o avô e a avó eram sapateiros, também lá ao pé de cá. Bom, mas ele criou toda uma biografia fantasiada. Ele, por exemplo, dizia, a quem eu quisesse ouvir, que tinha navegado por todo o mundo, tinha sido pirata, tinha sido contrabandista naquele período da lei seca americana, tinha feito contrabando de álcool para os Estados Unidos. Enfim, tudo isso parece que não era verdade. Não era verdade. O que era verdade era que ele, em 1910, arranjou um emprego como funcionário público, como escriturário, coisa que não lhe agradou nada. Uns anos depois dedicou-se ao jornalismo, começou a escrever para jornais e depois, inclusivamente, meteu-se lá nos negócios com uma firma editora e, ao que consta, terá feito um desfalque que o levou à cadeia durante 6 anos. Esteve 6 anos preso. E, curiosamente, algumas das obras
mais importantes, escreveu-as enquanto esteve na cadeia, talvez não tinha mais nada para fazer, e foi escrevendo. Não é? Mas como o nome Jean Ray estava um bocado queimado, dada, enfim, a sua condenação, ele passou a assinar parte das coisas como John Flanders, um nome de inspiração inglesa. Ele, aliás, era anglófilo, muitas das suas histórias passam-se em Inglaterra e têm personagens inglesas, e, portanto, adotou também um pseudónimo inglês, John Flanders. A vida dele dava um filme, como se costuma dizer. A vida dele dava um filme, de facto. E a sua carreira literária é uma coisa espantosa, porque enquanto, por exemplo, o M.R. James, de que a gente falava há pouco, escreveu umas 30 histórias, o Jean Ray, entre histórias curtas e novelas, portanto, romances curtos, escreveu mais de 1500. E textos diversos, crónicas, ensaios, textos vários, escreveu mais de 5000. Existe neste momento em Gand uma associação, que eu por acaso faço parte, chamada L'Amical Jean Ray, portanto, os amigos de Jean Ray, por todos os efeitos, e que está paulatinamente a publicar a obra completa. Bom, mas já publicaram 50 volumes, ou coisa assim que o vale, e devem ir a meio, porque aquilo realmente nunca mais acaba. Tendo em conta que ele era um malandro, ele não poderá ter plagiado uns 800 desses textos? Bom, não seria de todo impossível. Aliás, nessa questão de plagiar, até há um episódio curioso. Ele, a certa altura, tinha sido contratado por uma editora para traduzir umas histórias umas histórias que tratavam de um detetive chamado Harry Dixon. Quando ele começou a traduzir esses episódios, que apareciam, era uma espécie de folhetim, digamos assim, quando ele começou a traduzir os episódios, verificou que eram muito maus. Então resolveu, em vez de traduzir, reescrevê-los. E, portanto, fazer histórias de sua autoria, às dúzias e dúzias, mas com uma particularidade. É que as capas dos fascículos já estavam feitas. E, portanto, ele teve que escrever novas histórias, mas sujeitando-se às capas. As histórias tinham que condizer com a capa. O Harry Dixon era designado pelo Sherlock Holmes americano. Eu imagino isso hoje em dia com as leis da proteção de direitos autorais e com a divulgação na internet. Era mais complicado. O que é que trouxe o Jean Ray de diferente do M.R. James? O que é que ele escrevia? Pois aí está. Se nós nos cingirmos só à parte da literatura fantástica, da literatura de terror, etc., o Jean Ray tem um estilo radicalmente diferente, porque ele, de certa maneira, mistura as histórias de fantasmas, as histórias surrealistas e as histórias que envolvem mundos paralelos. Era um dos temas-chave da literatura do Jean Ray, eram os mundos paralelos. Ele tem uma famosa história chamada La Ruelle Mystérieuse, portanto, a Rua Misteriosa, em que o protagonista... Bem, a história é difícil de descrever, até porque tem duas partes distintas que depois se juntam no fim, mas basicamente o protagonista mete por uma rua que sai de uma praça lá de Gand, mas é uma rua que não existe. E, portanto, ele passa para um universo paralelo. E nesse universo paralelo ele vai visitar lá uma casa e depois, enfim, encontra lá umas coisas. Não vou agora estar a contar, até para não tirar a graça a quem leia mais tarde, não é? Mas, de facto, ele tinha muito esta atração pelos universos paralelos. Aliás, um pouco também como nos Estados Unidos o Lovecraft, ele tinha tido conhecimento da obra do Einstein, da teoria da relatividade, e isso prestava-se para aquelas extrapolações de universos paralelos, de dimensões não euclidianas, que ele obviamente não sabia muito bem do que é que estava a falar. Eu por acaso sei porque sou professor de matemática, mas ele não saberia. Mas enfim, aquilo soava bem no meio dos contos. E, portanto, o facto dele ter certas histórias que se podem
encaixar um bocadinho num espírito surrealista, também não admira muito, visto que a gente sabe que a Bélgica foi, digamos, a pátria do surrealismo, com o Magritte e outros assim, não é? Mas é muito interessante ver a maneira como ele utiliza estes elementos. As histórias do Jean Rey, por exemplo, em muitas histórias, ele descreve minuciosamente a vida cotidiana nos portos belgas, nos portos de mar. Ele descreve minuciosamente o que as pessoas estão a comer e a beber. Aliás, eu já tive a ocasião de traduzir de francês para inglês vários contos do Jean Rey, e é uma dificuldade, porque traduzir as comidas e os nomes das comidas e das bebidas tradicionais belgas, traduzir para inglês não é assim uma coisa trivial, enfim. Bom, mas tem muitas histórias notáveis. Tem, por exemplo, uma coleção de histórias, todas elas passadas em campos de golfe. Também, de certa maneira, prova da sua anglofilia, não é? Aquilo é passado em Inglaterra, nos campos, nos links. Tem histórias famosas como A Verdade sobre o Tio Timóteo. Nós, aqui há uns anos, eu e mais um amigo, organizámos umas sessões dedicadas ao terror e até fizemos uma representação teatral deste conto, A Verdade sobre o Tio Timóteo. Não sei se o Luís eventualmente estava nessa sessão, mas... Eventualmente, sim. Mas não me outras coisas, por exemplo, o guarda do cemitério, o primo Passeroux. Nesta história, por exemplo, que eu estava a dizer, na verdade, sobre o Tio Timóteo, é muito engraçado, porque é uma história sobre a morte, mas é a morte personificada. Quer dizer, o Tio Timóteo é a morte, em forma de gente, em forma de pessoa, não é? E depois são as atividades. Não é? Uma das obras fundamentais e famosas do Jean Rey é um romance, praticamente o único romance que ele escreveu. Ele escreveu uma outra coisa que não é bem um romance, é uma espécie de uma pequena novela, mas escreveu um romance chamado Maupertuis. Maupertuis é a história de uma casa muito estranha. Hoje em dia em Gand existe um edifício que está ocupado por uma escola de artes e que tem uma arquitetura um bocado estranha, porque tem estilos diferentes, tem umas torres redondas e outras quadradas e vários níveis e tal, e pensa-se que foi nesse edifício que ele se inspirou para escrever Maupertuis. Mas é um conto em que, de facto, nessa casa se desenrolam acontecimentos muito estranhos, de certa maneira um pouco também surrealistas, e no final há uma explicação para aquilo tudo que eu agora não vou revelar para quem porventura não tenha lido a história ou não tenha visto um filme que foi feito justamente com o título Maupertuis, do Harry Kummel, com um elenco de luxo, com o Orson Welles, a Susan Hampshire, enfim, por aí fora. Um bom elenco. E o filme está muito bem feito e traduz bem o ambiente do Jean Rey. Portanto, é um tipo de história, mesmo quando são histórias de fantasmas, não são os fantasmas tradicionais do M.R. James, são fantasmas mais modernos, mais surrealistas, mais inventivos. Não é? E por isso faz um certo sentido estar um na sequência do outro. Não vou dizer que se completam ou assim, mas são estilos de facto diferentes e que ao longo de um século fazem. Estamos tão habituados aos escritores de terror americanos e ingleses que saber que há um belga que escreveu 1500 textos é qualquer coisa. 1500 textos, não todos de terror. Alguns eram aventuras para rapazes e coisas assim. Mesmo textos assim, de terror terão sido umas dúzias. E qual é o terceiro nome, então, da literatura de horror do século XX que fecha este ciclo? Bom, justamente para tentar percorrer um bocadinho o século em estilos diversos, eu lembrei-me de um francês chamado Claude Seignolle. Claude Seignolle
É uma figura curiosa porque nasceu em 1917 e morreu em 2018, com 101 anos de idade. Com 101 anos. E penso que morreu contrariado, que não queria, mas enfim, não teve outro remédio. Mas ele escreveu no fim da vida? Ainda... Bom, ele escreveu ao longo da vida. Ele escreveu ao longo da vida. Eu penso que no século XXI já não escreveu grande coisa. Eu penso que a maior parte dos textos foram a meio do século XX. 1960, 1970, por aí. Porque ele começou a publicar coisas em 1937. 1937. Portanto, com 20 anos. Mas o Claude Seignolle tinha uma particularidade. Ele não era um escritor de profissão. Ele era essencialmente um etnógrafo e um folclorista. Ele dedicava-se ao estudo do folclore das regiões francesas. E a maior parte da sua obra é dedicada justamente aos contos e às lendas das várias regiões de França. Ele tem, de resto, uma série em 5 volumes, chamado precisamente Contes, Récits et Légendes des Pays de France. Mas, talvez inspirado justamente por essas lendas, muitas das quais de caráter sobrenatural, começou paralelamente a escrever textos de ficção. E os textos que escreveu são, de facto, de uma qualidade muito elevada, muito elevada. Ele publicou, por exemplo, em 1949, um romance chamado Marie la Louve, portanto, Maria a Loba, uma história de lobisomens, enfim, neste caso de lobo e mulheres. Marie la Louve. Escreveu em 1959 um outro texto chamado Le Diable en Sablot. E, portanto, muitas destas, enfim, estou só a referir a alguns para exemplificar. O primeiro romance que ele escreveu de ficção foi em 1945 e chamou-se Le Rond des Sorciers, portanto, a dança de roda das bruxas, não é? E, de facto, é aí que se vê a sua preparação como etnólogo e como folclorista, em que vai buscar, de facto, as bruxas, os lobisomens, os pactos com o demónio, e são esses os temas das suas histórias. E umas vezes são, de facto, bruxas e, de facto, lobisomens, outras vezes são indivíduos um pouco excêntricos que na província são considerados como bruxas ou como lobisomens. Há, por exemplo, uma história de um ferreiro que tem assim um comportamento um bocado esquisito e, portanto, é mal visto na aldeia pelo seu comportamento, mas não há nada que prove que ele, de facto, é o demónio em figura de gente. Não é? No fundo, esta produção literária do Claude Seignolle integra-se numa coisa que nos nossos dias está muito em moda, nos últimos 15 anos, talvez está muito em moda, que é o folk horror. O folk horror, portanto, que é aquele horror justamente derivado das tradições populares. E o Claude Seignolle entronca nisso, não é? O Andrei Sapkowski é um bocadinho também por aí o folk horror, não é? Ele vai buscar muito as tradições populares de figuras e de personagens e depois dá-lhes a volta e colocas a combater contra o Geraldo da Rivia. Mas pelo que eu percebi, no Seignolle já temos uma série de figuras que os reconheceríamos, não é? Vampiros, lobisomens, seres, não é? Há aí uma evoluçãozinha qualquer que não sei, que o torna marcante ou não será também por aí que ele é tão marcante? Não, justamente porque essas figuras que nós reconhecemos são as figuras das histórias tradicionais. Quer dizer, os lobisomens. Eu, por exemplo, tinha um tio-avô, era irmão do meu avô. O meu avô era natural da Beira Alta. E quando eu estava lá na Beira Alta, o meu tio às vezes vinha jantar connosco. A seguir ao jantar, tinha medo de ir para casa, expressa e confessadamente, com medo dos lobisomens. Não era com medo de ser assaltado pelo caminho, era com medo dos lobisomens. Portanto, o lobisomem é uma figura que está enraizada na tradição popular. E o Claude Seignolle aproveitava-se disso e fazia um romance à volta de coisas com uma qualidade literária bastante elevada. Aquilo que me está a descrever, basicamente, é também uma ideia que eu tenho do horror, que é que às vezes é mais importante explorar aquilo que é o desconhecido e o medo do desconhecido
os próprios monstros que Losai, mas que se calhar nós, mesmo quando vemos filmes hoje em dia, aqueles momentos de suspense onde a personagem entra num corredor escuro onde não vai acontecer absolutamente nada, são às vezes tão assustadores como quando aparece um monstro do zero, não é? Existe até uns estudos bastante interessantes sobre os feitos pelas empresas que fazem os theme parks de terror, não é? Aqueles pelo mundo, onde mostra que às vezes aquilo que nós conseguimos identificar-nos mais é mais assustador, é mais complicado do que monstros que nós vemos, não é? Isto aqui para contradizer um bocadinho o Lovecraft, que nós no outro dia estávamos a falar. É que quando vemos os monstros assustamos, é mesmo para enlouquecermos. E eu costumo até às vezes falar de um exemplo muito, muito simples, que é isto inspirado num filme chamado Audition, que é um filme japonês, e que um bocadinho naquilo que dizia há bocado até sobre o Wimar James, não é? Que é a história de um homem que se deixa convencer pelo amigo produtor de cinema a fazer umas audições para encontrar a mulher dos seus sonhos, e depois a mulher é uma psicopata da pior espécie. E há uma cena onde nós vemos a rapariga enfiar-lhe lentamente uma agulha no olho. Isto é muitíssimo mais assustador, uma agulha no olho, do que os não sei quantos tiros que a gente vê às vezes as pessoas levarem nos ombros e nas pernas e nos braços, que não assustam absolutamente nada, mas que tipicamente seriam muito mais danosos para a pessoa, não é? Mas uma agulha no olho, nós conseguimos imaginar o que é, e isso é bastante mais assustador. É aquele requinte de sadismo. Mas por isso o Wimar James dizia, não é, que um dos efeitos pretendidos era que o leitor pensasse que aquilo lhe podia acontecer a si. Exatamente. A sensação, quer dizer, enquanto os monstros do Lovecraft ou de outros assim são claramente entidades artificiais, os fantasmas ou as bruxas ou os lobisomens não têm esse caráter de artificialidade, justamente porque estão de tal maneira enraizados na tradição, fazem parte da história popular, não é? E, portanto, tem um nível de realidade muito superior. E portanto, quando a pessoa encontra um monstro do Lovecraft, não pensa que ao virar da esquina ele estará lá. Mas se lê uma história sobre uma bruxa ou sobre um fantasma na época contemporânea, enfim, se a seguir for a uma casa escura, pois naturalmente lembra-se que pode também encontrar um, não é? E daí também aquela ideia do Wimar James de transferir as histórias de fantasmas para uma realidade contemporânea e perder aqueles 200 anos de atraso na narração da história que de certa maneira lhe tiram realidade. Quando a história é passada agora, com pessoas que nós podemos conhecer, em situações com que nós nos podemos identificar facilmente, pois naturalmente tem um efeito muito, muito mais forte em nós. Não? Eu estava aqui a tentar a relacionar os três, né? E para todos os efeitos, os três com as épocas em que viveram, nasceram e morreram, acabam por formar aqui um contínuo de quase um século, praticamente, se pensarmos nos seus períodos de maior produtividade. E estava a achar interessante que o meu primeiro sentimento foi de estranheza ao ouvir falar em histórias de fantasmas relacionados com a literatura francesa, porque pelo menos no século XX a literatura francesa é equacionada com as utopias, com o maravilhoso científico, se calhar aquela tradição que talvez o Júlio Verne e o Robida e outros tornaram ou fizeram nascer na viragem do século, e obviamente a literatura britânica mais naturalmente gótica, mais assim natural para os temas dos fantasmas. Já estamos a falar do Wimar James, penso que podemos falar com a mesma propriedade do Arthur Machen, não é? que até produziu na mesma época. O que é interessante porque em França, da França foi, e estávamos a falar nisto com a Inês Botelho,
já tinha sido uma das primeiras literaturas a divulgar os contos de fadas, não é? Portanto, houve aqui uma inversão, penso eu, que em termos de século XX, que houve um passo para a frente, para todos os efeitos, de um certo modernismo na literatura fantástica francesa, e em Inglaterra, se calhar, houve um paralelo entre a literatura fantástica que adotava os modelos da Revolução Industrial, mas também outros autores que tentavam manter aquele conservadorismo, tentavam manter algumas tradições de histórias mais relacionadas com o passado e com o fantasmagórico. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. Ok, António, se calhar para nós terminarmos, o António tinha dito no início que o M.R. James tinha gerado, tinha inspirado outros autores. O mesmo aconteceu aos outros dois? São autores que inspiraram e que mudaram o género, ou não chegam aí tanto? Bom, o Claude Seignolle, de certeza que não. O Claude Seignolle, como aliás o Luís estava a dizer, no fundo ele apenas faz uma extrapolação dos seus estudos das histórias tradicionais. E, portanto, isso não faz nascer um género propriamente. Não é? O Jean Rey, eu não diria que o Jean Rey deu origem a um género próprio. Eu diria que o Jean Rey se insere num género belga do fantástico. Porque realmente no princípio do século XX houve na Bélgica um movimento que envolveu vários autores e que lá está, junta muito o surrealismo com o fantástico, com o terror. Autores como Thomas Owen, como Michel de Gelderode, como Frans Helens e outros assim. O Frans Helens nem sei se era belga, agora de repente fiquei com a dúvida se o Frans Helens era belga. Mas enfim, se não era belga, podia muito bem ser. Mas outros, Herman Chateaubriand, coisas no género. Portanto, houve toda uma pleia de autores que, de certa maneira, criaram um estilo belga da literatura fantástica, não é? O que não admira muito, lá está, porque a Bélgica deu origem a movimentos artísticos vários, foi uma das sedes da Art Nouveau, da Arte Nova, foi uma das sedes do surrealismo, foi uma das sedes da banda desenhada e, portanto, enfim, todo aquele ímpeto criador, que quanto a mim também tem a ver um pouco com o facto de ser um país pequeno e jovem, porque, como se sabe, a Bélgica só foi Bélgica depois da guerra, não é? E, portanto, como país jovem também tinha uma certa necessidade de afirmação, coisa que a França, por exemplo, não tinha, precisava. De maneira que aí o Jean Rey insere-se nesse movimento mais geral. Eu penso que está na hora de batermos as portas, mas foi muito interessante esta viagem pelo século XX, os 3 autores de origens distintas, que estão disponíveis nas línguas originais e, diga-me, estão disponíveis em português? Pouco. Do Jean Rey eu sei que há edições, mesmo aquelas histórias do Harry Dixon, foram publicadas em formato de bolso, e houve, por exemplo, houve um volume que era uma recolha de contos de terror chamado As 25 Melhores Histórias Negras e Fantásticas, teve uma edição portuguesa também. Mas, enfim, está um bocado esquecido. E creio que há outras edições. Do Claude Seignolle não me lembro de edições portuguesas. É possível que as haja, mas não me lembro de nenhuma. O M.R. James teve algumas edições em português, também em coleções de bolso. Olha, António, muito obrigado por ter partilhado connosco os seus conhecimentos do horror. Eu é que agradeço o convite para participar. Eu, nestas coisas, falar sobre estes temas é um dos meus gostos, um dos meus prazeres. Por isso estava aqui a noite toda. E para nós é um gosto estar aqui também a ouvi-lo e a falar consigo. São 3 sugestões de autores que não são muito conhecidos em Portugal, mas todos eles importantes à sua maneira, dentro da categoria o horror do século XX. Posso despedir-me, pessoal?
Pode, senhor. Acho que sim. Então, estaremos de volta em breve para mais um Bancast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até para a semana.